Existe um detalhe perturbador no livro de Jó que quase ninguém menciona. No início da história, antes de qualquer sofrimento, antes da dor, antes das perdas, algo estranho acontece. Deus e o diabo conversam. E no centro daquela conversa, existe um ser humano completamente inconsciente do que está prestes a acontecer com sua vida. Jó nunca descobre isso. Ele vai perder tudo. Vai ver a própria realidade desmoronar diante dos olhos. Vai questionar o universo inteiro. Vai implorar por sentido. E ainda assim, nunca saberá que sua tragédia começou numa conversa que aconteceu sem ele. Isso muda completamente a história. Porque talvez a pergunta mais assustadora do livro de Jó não seja: por que pessoas boas sofrem? Talvez seja outra, muito mais perturbadora. E se às vezes o sofrimento não tiver absolutamente nada a ver com você? O cérebro humano odeia essa possibilidade, porque desde a infância você aprende uma regra invisível sobre a realidade. Coisas boas acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. O universo parece funcionar como uma espécie de máquina moral. Faça o certo e você estará seguro. Mas existe um problema. A vida frequentemente destrói essa ilusão sem aviso. E talvez nenhuma história já escrita tenha encarado isso de maneira tão brutal quanto o livro de Jó. Porque Jó não é realmente uma história sobre fé, nem sobre paciência, nem sobre recompensa espiritual. O livro de Jó é uma história sobre o colapso psicológico de um homem tentando encontrar sentido num universo que se recusa a explicar a si mesmo. Imagine por um instante que tudo na sua vida desaparece quase de uma vez só. Não lentamente, não ao longo de anos. Uma ligação, outra, como se a realidade tivesse decidido desabar especificamente sobre você. Primeiro os bens, depois os empregados, depois os filhos. E então o próprio corpo começa lentamente a apodrecer em dor. Existe algo quase cruel na velocidade da tragédia. O cérebro humano precisa de tempo para processar perda, mas às vezes a vida não concede esse tempo. O sofrimento chega em camadas tão rápidas que a mente simplesmente entra em estado de choque. Psicólogos modernos chamam isso de dissociação traumática. A pessoa continua existindo fisicamente, mas emocionalmente parece separada da própria vida. Como se estivesse observando tudo acontecer de fora. Como se a realidade tivesse perdido densidade emocional. Talvez Jó tenha sentido exatamente isso. Porque existe uma imagem no texto que carrega um peso psicológico devastador. Depois de perder tudo, Jó se senta sozinho nas cinzas e começa a raspar a própria pele com pedaços de cerâmica quebrada. Isso não é apenas sofrimento físico. É o retrato visual de uma mente tentando sobreviver ao impossível. E então acontece algo ainda pior. Os amigos chegam. Isso parece estranho no começo. Amigos deveriam trazer conforto. Mas o livro de Jó entende algo profundamente humano. Poucas coisas machucam mais do que pessoas tentando explicar sua dor, porque elas não suportam o silêncio dela. Nos primeiros 7 dias, os amigos não dizem absolutamente nada. Apenas sentam ao lado dele em silêncio. E talvez esse tenha sido o momento mais humano de toda a história. Porque às vezes, o único gesto honestamente humano diante do sofrimento é admitir: eu não tenho resposta. Mas seres humanos odeiam não ter respostas. O cérebro humano foi construído para encontrar padrões, explicações, razões, causas. A mente precisa acreditar que existe lógica por trás da dor, porque lógica cria sensação de controle. Se o sofrimento tiver explicação moral, então você ainda pode acreditar que está protegido. E é exatamente por isso que os amigos de Jó começam lentamente a procurar pecado escondido nele. Talvez orgulho, talvez hipocrisia.
talvez corrupção secreta. Porque admitir que sofrimento pode atingir qualquer pessoa aleatoriamente é psicologicamente aterrorizante. Significaria admitir que o universo talvez não seja seguro. Talvez você já tenha percebido isso acontecendo na vida real. Quando alguém sofre tragicamente, muitas pessoas imediatamente começam a procurar justificativas ocultas. Algo ele fez. Tudo acontece por uma razão. Deus sabe o que faz. Essas frases parecem espirituais, mas muitas vezes são apenas mecanismos psicológicos de autoproteção. Porque se o sofrimento do outro fizer sentido, então você ainda consegue dormir acreditando que o caos nunca chegará até você. O livro de Jó destrói completamente essa segurança. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão desconfortável até hoje. Porque ela força você a encarar uma possibilidade que sua mente tenta evitar desesperadamente. Talvez algumas dores não tenham explicação proporcional. Talvez algumas tragédias não sejam punição. Talvez algumas perdas simplesmente aconteçam. Isso é quase impossível para a consciência humana aceitar. Estudos modernos mostram que pessoas preferem receber uma explicação dolorosa do que permanecer diante de uma ausência total de explicação. O desconhecido produz ansiedade extrema. O cérebro odeia vazio narrativo. E é exatamente nesse vazio que Jó começa lentamente a desmoronar. Porque em determinado momento, o sofrimento deixa de ser apenas emocional. Ele se transforma em investigação existencial. Jó não quer mais apenas sobreviver. Ele quer entender. Por quê? Por que eu? O que eu fiz? Onde está Deus? Talvez essas sejam as perguntas mais humanas já feitas. Porque existe um ponto específico no sofrimento em que a dor deixa de atacar apenas o corpo e começa a atacar a estrutura inteira da realidade. Psicólogos chamam isso de sofrimento existencial. Não é apenas tristeza. É a sensação de que o universo inteiro perdeu coerência interna. E quando isso acontece, algo muito estranho começa dentro da mente humana. A consciência começa lentamente a se voltar contra si mesma. O cérebro entra em ciclos infinitos, tentando reorganizar o caos em narrativa compreensível. Reanalisa memórias, procura erros invisíveis, tenta encontrar algum detalhe secreto que justificaria toda a dor. Psicólogos modernos chamam isso de ruminação, porque sofrimento extremo frequentemente destrói aquilo que dá estabilidade psicológica à maioria das pessoas. A crença silenciosa de que a vida possui direção moral. E quando essa crença quebra, nasce o terror. Em determinado momento, Jó amaldiçoa o próprio nascimento. Deseja nunca ter existido. Deseja que o dia em que nasceu seja apagado da memória do universo. Isso é profundamente humano, porque trauma extremo frequentemente produz algo que psicólogos reconhecem como colapso da identidade narrativa. O ser humano vive contando uma história silenciosa sobre si mesmo. Você acredita que sua vida possui coerência, significado, direção. Mas sofrimento extremo destrói essa continuidade. E quando isso acontece, a pessoa deixa de perguntar: o que aconteceu comigo? E começa a perguntar: quem eu sou agora? Talvez por isso, pessoas profundamente marcadas pela vida frequentemente digam sentir que uma parte delas morreu. Porque uma parte realmente morre. A versão anterior da realidade deixa de existir. E então, o livro de Jó faz algo extraordinário. Deus finalmente responde. Mas não da forma que qualquer pessoa esperava. Porque Deus não explica o sofrimento de Jó. Não revela lógica oculta. Não entrega justificativa proporcional. Não oferece conforto racional. Em vez disso,
faz perguntas. Onde você estava quando as estrelas nasceram? Você consegue controlar o mar? Você entende como o universo funciona? Isso parece quase cruel no começo, como se o sofrimento humano estivesse sendo ignorado diante da imensidão do cosmos. Mas talvez exista algo muito mais profundo acontecendo ali. Existe um fenômeno psicológico chamado necessidade de fechamento cognitivo. O cérebro humano sofre intensamente diante de ambiguidades insolúveis. Então, cria respostas rápidas apenas para aliviar a ansiedade, mesmo que essas respostas sejam frágeis. Talvez seja exatamente isso que o livro de Jó combate: a necessidade desesperada de transformar dor em explicação simples. Porque seres humanos suportam sofrimento muito melhor do que mistério. E talvez por isso, tantas pessoas inventem respostas frágeis para dores profundas. Era o plano de Deus. Tudo acontece por um motivo. O universo sabe o que faz. Mas talvez algumas dessas frases sejam apenas anestesia psicológica. O livro de Jó é brutal porque se recusa a anestesiar você. Ele olha diretamente para o caos da existência humana e não desvia o olhar. Isso faz dele um dos textos psicologicamente mais honestos já escritos. Porque, no fundo, a história de Jó não é sobre religião. É sobre consciência humana confrontando um universo infinitamente maior do que sua capacidade de compreendê-lo. E isso produz algo muito específico na mente humana. Não fraqueza, não resignação, mas a percepção de que parte do sofrimento nasce da necessidade desesperada de transformar o universo em algo totalmente explicável. Talvez algumas feridas não possam ser organizadas racionalmente. Talvez algumas dores simplesmente existam. E talvez sobreviver honestamente sem explicação seja a forma mais difícil e mais real de coragem humana. O mais curioso é que o livro termina restaurando parcialmente sua vida. Novos bens, nova família, nova estabilidade. Por séculos, isso foi interpretado como recompensa moral. Mas existe algo psicologicamente devastador nesse final que quase ninguém menciona. Os filhos anteriores não voltam. A dor anterior não desaparece. O trauma não é apagado. Pessoas que atravessam sofrimento extremo raramente retornam intactas. O sofrimento reorganiza a percepção, reorganiza a identidade, reorganiza a relação com o mundo. E talvez a verdadeira transformação de Jó tenha sido invisível. Ele finalmente percebeu que o universo não era uma máquina moral simples, onde boas ações garantem proteção automática. Isso é aterrorizante, mas também estranhamente libertador. Porque significa que sofrimento não é necessariamente prova de fracasso moral. Talvez você não esteja sendo punido. Talvez você esteja apenas vivo. Isso não elimina a dor, mas elimina uma culpa invisível que destrói milhões de pessoas silenciosamente. Quantas pessoas hoje vivem tentando encontrar o erro que justificaria suas tragédias? Quantas pessoas acreditam que sofrer significa merecer sofrimento? O livro de Jó destrói essa lógica, e talvez seja por isso que ele continua tão atual. Porque a mente humana continua tentando negociar segurança psicológica com a realidade. Continuamos acreditando secretamente: se eu fizer tudo certo, nada ruim acontecerá. Mas a vida nunca prometeu isso. Existe uma imagem profundamente perturbadora em tudo isso. Um homem sentado sozinho nas cinzas, olhando para um céu que não responde. E ainda assim, olhando. Jó gritou, questionou, se revoltou, desmoronou e continuou existindo. Não porque recebeu respostas,
mas porque descobriu que talvez fosse possível continuar vivendo mesmo sem elas. Jó nunca recebeu uma resposta, mas também nunca parou de procurar. E talvez isso seja o mais perturbador de tudo. Não o sofrimento, não o silêncio, mas a descoberta de que é possível continuar existindo mesmo quando o universo não te deve nenhuma explicação, e que talvez nunca vá dever.